TV lá, Grupo Liberal, do Pará, é mais localizado, né? Hoje, obviamente, vai entrar questões de interesse nacional. Vai começar. Ok. Então vamos lá, gente. A partir de agora, a gente inicia a entrevista com o presidente da República, Jair Bolsonaro, direto de Brasília. Deixa claro ao presidente. Presidente, primeiro, bom dia. Prazer é imensurável começar a semana com o senhor, os prestígios do tema do Grupo Liberal. Vamos hoje, presidente, conversar e a Rádio Liberal jogando o nosso som para mais de 90 municípios espalhados em todo o estado do Brasil, através da internet, através da Rádio Liberal FM, Rádio Liberal AM, portal Liberal.com, Facebook e YouTube, como eu disse, para todo o Brasil. O senhor, como conhece o Pará, sabe que, senhor, para visitar 90 municípios do estado, você vai visitar a partir de agora na Rádio Liberal, você vai passar os meses aí voando e passeando bastante pelo nosso estado. Presidente, seja muito bem-vindo ao Grupo Liberal. Dê esse bom dia aos paraenses que lhe ouvem a partir de agora. Bom dia, obrigado pela oportunidade. O Pará é um estado gigantesco, que tem um comportamento de um país, né, pela sua extensão territorial. E o governo federal está presente também no estado do Pará. E, por coincidência, né, o único estado fora da região Nordeste, na qual nós perdemos as eleições de 2018. Mas não quer dizer por isso que nós viemos ter um comportamento diferente com o estado do Pará. Tratamos todos os estados de forma isonômica e queremos o melhor para todos. Então, estou pronto aqui a ser sabatinado por vocês sobre questões regionais. Um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. O nosso diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Daniel Nardim, também com a gente. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Abner. A gente esperou bastante por esse momento. Acho que vai ser bastante esclarecedor para falar um pouquinho sobre Pará, Amazônia, Brasil. Presidente, muito obrigado pela abrir espaço na agenda, estar conosco aqui. Abner, você começa, né? Começo, presidente, na última semana foi divulgado que o senhor estará em Belém e Paragominas no próximo dia 28 deste mês. O senhor confirma essa agenda? O que será a agenda no Pará? Confirmo a agenda. Uma das coisas mais importantes que estamos fazendo pelo Brasil é a entrega de títulos da reforma agrária, títulos provisórios e definitivos. Com isso, nós demos dignidade ao assentado, que enquanto você não tem o título, né, são pessoas que são usadas pelo MST para fazer invasões, entre outras coisas ilegais. E você pode ver, em nosso governo, o número de invasões de terra por ano está abaixo de 10, coisa que no passado era comum se fazer até 10 invasões por mês. Então, além de dar dignidade à população, você dá um lote de terra para as pessoas. E essa pessoa com lote, ela sabe que dali para frente, né, tudo que fizer naquela propriedade, ela será usada, revertida para o bem-estar da sua própria família. De imediato, essa terra é valorizada e ela passa a produzir mais, porque ela pode também, caso deseje, ter acesso a bancos oficiais para contratação de recursos para melhor investir e melhor produzir. Perfeito. Presidente, em Paragominas especificamente, a gente conhece ali o município. Ali você pode ter uma... Você está me ouvindo bem, não? Estou ouvindo bem. Pronto. Paragominas você tem uma síntese um pouco da Amazônia, né? Você tem o setor produtivo do agronegócio, da pecuária, tem também projeto de mineração, e ali talvez traduza um pouquinho o que o senhor chamou de do amazônico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como o governo federal vê esse desafio, né, de produzir, mas também preservar. Como é que o senhor analisa essa questão? Se você pegar, por exemplo, o Canadá, os indígenas que têm suas terras demarcadas, eles produzem. Se você adentrar uma terra indígena no Canadá e você não... ninguém te dizer que lá é uma terra indígena, você não vai saber o que está acontecendo lá. Porque é tudo parecido com a cidade como um todo. Ou seja, nós queremos que o Brasil comece a agir dessa mesma maneira. Por isso, no início do ano passado, entramos com um projeto de lei dando autonomia aos indígenas poderem explorar essa terra da mesma forma que um fazendeiro a faz ali vizinha a essa terra indígena. Essa liberdade estamos dando para os nossos irmãos. E hoje em dia já tem um percentual muito grande de indígenas que estão
trabalhando as suas propriedades, como lá os Parecis e Mato Grosso. E queremos fazer isso em todo o Brasil. Obviamente, deixo bem claro que no projeto de lei, caso se transforme em lei um dia, o indígena vai ter autonomia sobre sua terra. Ela só será explorada se a comunidade assim o desejar. E eu tenho certeza que, com o passar do tempo, todas as comunidades serão simpáticos e favoráveis a essa proposta. Há pouco tempo estive, por exemplo, lá na reserva indígena Raposa Serra do Sol. Estive lá na comunidade de Flechal. Ali, por exemplo, tem um rio grande, né? Um leito, um fluxo de água bastante denso. E lá você poderia fazer 3 ou 4 ou 5 hidrelétricas ao longo do Vale do Rio Cotingo, pagando royalties para os indígenas e produzindo energia para toda a região norte e também o Nordeste, parte do Nordeste. Isso só não vai para frente porque os problemas são enormes, em especial por ser uma terra indígena. Ou seja, nós pretendemos libertar os indígenas do jugo do Estado. Queremos dar liberdade para eles produzirem, para eles investirem na sua terra, a exemplo dos indígenas dos Estados Unidos e do Canadá. Em 2021, na cúpula de líderes sobre o clima, o senhor citou o paradoxo amazônico, né? Aí eu pergunto ao senhor, já que nós estamos aqui na Amazônia, quais os maiores desafios, como é que o senhor vê o tema abordado por outros poderes, como o legislativo, o judiciário, e sobre esse olhar estrangeiro para a Amazônia? E eu engato só uma situação. Muito se fala da Amazônia como floresta e se esquece quem mora na Amazônia, né? O ribeirinho, que precisa de alimento, que precisa de saúde, que precisa de assistência social. Gostaria que o senhor falasse sobre esse tema, por favor. Olha, a região amazônica comporta quase 30 milhões de brasileiros. E nós não podemos deixar essas pessoas esquecidas. A partir de 92, houve uma grande corrida que nós conhecemos aqui como indústria das demarcações de terras indígenas. Então, um ponto está aí. E, praticamente, não existe terra indígena em solo ou subsolo pobre. Tudo tem seus interesses. Como, por exemplo, aí na foz do Rio Madeira, temos áreas riquíssimas em potássio. Mineral esse que nós importamos a quase sua totalidade e é essencial para a nossa agricultura. No começo do ano passado, com esse projeto nosso de poder o indígena, se assim o desejar, explorar a sua propriedade, vai nos dar autossuficiência nisso que é essencial para a nossa agricultura. Agora, essa indústria de demarcação de terra indígena não nasceu no Brasil, vem de fora para dentro. Ou seja, países importantes que concorrem com o Brasil na questão do agronegócio, por exemplo, têm interesse, via suas ONGs, trabalhar aqui no Brasil para que nós não consigamos evoluir. E faz uma campanha negativa enorme contra o Brasil. Eu, quando estive na ONU em 2019, abri o discurso, como é tradição, né? O Brasil abre a Assembleia com o discurso do presidente e eu falei das verdades sobre a nossa região. Você pode ver, quando eu estive na Rússia agora, começo desse ano, conversei com o presidente Putin, antes da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, conversamos, uma coisa que interessa muito para a gente é a continuidade do fluxo do fornecimento de potássio para nós. E isso foi garantido. A gente espera que continue essa garantida para o bem dos nossos negócios aqui. Agora, por outro lado, como eu já disse, né, nós somos autossuficientes em todos os fertilizantes aqui no Brasil. O que nos falta a possibilidade de poder explorar essas regiões. Agora, você pode ver, com o Putin também foi tratado com ele, até na coletiva que nós demos para a imprensa, logo que acabou a nossa reunião de quase 3 horas, eu agradeci porque em 2 momentos, por ocasião da discussão do clima no mundo, né, outros países, como França, Reino Unido, Estados Unidos, eles querem relativizar a nossa soberania sobre a Amazônia. E o Putin, com seu poder de veto, disse que a Amazônia pertencia aos brasileiros e aquela discussão não prosseguiu. Ou seja, o pessoal lá de fora está de olho na região amazônica. É uma área enorme, que é maior que uma Europa ocidental. E ali
temos tudo lá, tudo que se possa imaginar, de biodiversidade, água potável, riquezas minerais, tudo, né? E o pessoal lá de fora está de olho aqui no Brasil. Se nós aqui relaxarmos, entrarmos no discurso, né, do politicamente correto, nós temos tudo para perder a nossa soberania sobre a Amazônia. Então, o que são de ouro na Amazônia? Olha o quê? Basicamente as riquezas minerais e seu potencial vegetal, que é incalculável e inigualável no mundo todo. O nosso presidente aqui do grupo, Ronaldo Maurana, até comentou sobre a entrevista, que falasse um pouquinho sobre esse esforço que parece existir, né, presidente, para dar mais voz, de fato, para a Amazônia. E que tipo de entraves o senhor encontra, não só de outros países, ou até mesmo dentro do Brasil? Você sente alguma resistência para avançar nesse sentido, de explorar de maneira sustentável os recursos da região? Aqui no Brasil, o grande problema que nós temos é uma parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles estavam julgando, a semana passada, 6 ações que mexem com as questões ambientais. Ou seja, eles queriam amarrar o governo federal, nos proibir completamente de investir e buscar melhorias para a região. E esse processo só não foi para frente porque o ministro André Mendonça pediu vistas do mesmo. E queria também o Supremo Tribunal Federal responsabilizar o governo federal por questões que acontecem na Amazônia. Nós sabemos que acontece, tem muita ilegalidade também por aí, mas isso não é uma regra. Agora, o André Mendonça, o ministro que pediu vistas, falou o seguinte: nesse processo aqui da nova ministra Carmen Lúcia, que quer criminalizar ações do governo federal, não fala em nada sobre ações que competem aos respectivos governadores desses estados tomarem providência também. Então, esse problema é né? O parlamento, por outro lado, eu não posso culpar o parlamento, porque ali tem gente, tudo quanto é corrente. Tudo que se possa imaginar tem lá dentro, para representar qualquer tipo de gente, de local, seja lá o que for. Então, o parlamento não tem uma maioria formada ainda, por exemplo, para aprovar esse projeto aí da exploração em terras indígenas de seus recursos minerais. E dar também à autoridade ao indígena poder trabalhar essa terra da maneira que ele achar melhor, a exemplo de um fazendeiro ali do lado. Então, os problemas passam por aí. E aí, a oportunidade, né? Eu sei que é difícil tratar desse assunto, mas a própria população, por exemplo, tem que ver qual parlamentar que tem constantemente votado contra essa pauta de interesse do seu respectivo estado, aqui em Brasília, e procurar outro parlamentar para apoiar, para que nós possamos formar uma maioria em Brasília que interesse para o desenvolvimento do nosso Brasil. E quando se fala em desenvolver o Brasil, passa pelo desenvolvimento de cada estado. Estamos em pleno ano eleitoral e só avisando para quem ligou o rádio agora, você está ouvindo o presidente da República, Jair Bolsonaro, direto de Brasília, ao vivo no Grupo Liberal, nas nossas redes e através da rádio para mais de 90 municípios espalhados em todo o estado do Pará, o Brasil e o mundo. Presidente, o senhor acredita que o Congresso Nacional ainda vote temas importantes esse ano, que é um ano eleitoral? E quais as prioridades do governo hoje na Câmara e também no Senado? Olha, eu fiquei 28 anos dentro do parlamento. Então, eu falo até por mim, né? Eu me coloco na situação de um deputado para votar certos temas. Então é muito difícil você avançar em pautas um pouco polêmicas até dentro do parlamento. Quando se fala em reforma administrativa, ela atinge os futuros servidores, mas quando ela dá um passo dentro do parlamento, a oposição diz que ela atinge os atuais servidores. Daí o parlamentar bota um pé atrás, até preocupado com as eleições que se aproximam agora em outubro. Então, com todo respeito, né, o parlamento, no meu entender, não adianta você forçar a barra, você não vai conseguir levar avante uma proposta como essa, muito difícil, eu espero que consiga, né, mas é muito difícil. Você pode ver, tivemos semana passada uma votação muito importante aqui em Brasília. Não tratava de mérito, nenhuma questão. Tratava de um requerimento de urgência para um projeto que visava censurar as mídias sociais, né? O tal do projeto do fake news. Até porque esse projeto tem interesse direto dos 3 ministros do Supremo que estão dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Eles querem, sim, censurar as mídias sociais no Brasil. Não tiveram sucesso por 9 votos. Foram 245 votos. Faltaram 9 votos para 257, né? Para que
se pudesse, então, levar a plenário e votar um projeto que visava censurar as mídias sociais. Eu acho esses os mais importantes fatos, né, casos, projetos discutidos em Brasília, que, graças a Deus, não deu um passo rumo à regulamentação das mídias sociais. Então, tem muito projeto lá que visa coisas boas para o Brasil e outras, como esse, da regulamentação das mídias sociais, que tratava dos fake news, né, como se o grande problema do Brasil fosse mentira. Tá? E não é esse o grande problema do Brasil. Os problemas são os outros aqui, como o desemprego e tanto a inflação que se faz presente aí de forma bastante forte. Então, o parlamento dificilmente vai avançar em qualquer pauta importante no corrente ano. Presidente, antes de a gente passar um pouquinho mais sobre esse tema, que acho que é bastante importante, sobre a questão da liberdade de expressão, só retomando um pouquinho sobre a Amazônia, queria que você comentasse um pouco, até mesmo para dar um espaço mesmo de fala, em relação à política para a Amazônia, né? Você tem uma questão de desenvolver, né, com todo cuidado para desenvolver de maneira sustentável, mas volta e meia surgem críticas sobre os números de desmatamento. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, a gente já entrevistou aqui o vice-presidente Mourão, mas a gente queria dar espaço também para comentar tudo que vem sendo feito em relação à Amazônia. Nós tentamos, nos primeiros 2 anos, a regulação fundiária. Você pode ver, quando o satélite lá de cima detecta um foco de calor aqui na Terra, né? Na Amazônia, por exemplo, você não sabe a quem pertence aquela região que tem esse foco de calor. Se nós conseguíssemos a regulação fundiária e fomos barrados, porque a esquerda assim não quis, que o presidente da Câmara também não tinha interesse em aprovar isso, tudo fica em aberto. Até mesmo a fogueira de São João, né, num local qualquer, passa a ser com foco de calor, como se a Amazônia estivesse ardendo em fogo. Tem áreas na Amazônia que o próprio ribeirinho, o indígena, ele só consegue ir avante a sua agricultura familiar ali tocando fogo. E o tempo todo isso soma-se a focos de incêndio na Amazônia. Não quer dizer que não haja incêndio criminoso. Existe, sim, mas não nessa quantidade reverberada aí. No ano passado, e esse ano, com o Arthur Lira, já começou a andar esse projeto. Esse é um que eu acho que pode ser aprovado no parlamento. E nós vamos botar um ponto final nesse número exagerado de foco de incêndio que existe na Amazônia. Existe foco irregular? Sim. Criminoso? Sim. Mas, no meu entender, uma parte considerável, não. Então, passa por aí, porque fora a não aprovação desse projeto, você fica o tempo todo sendo massacrado com uma pessoa que não dá bola para a Amazônia e não combate o incêndio lá, coisa que não é verdade. Se bem que combater o incêndio na Amazônia, você pega o estado do Pará, a enormidade que é o estado do Pará, pega a região amazônica toda. Você tem que botar milhões de pessoas para combater foco de incêndio na região. E não temos efetivo e nem recursos para tanto. Enquanto não vem, então, a regularização fundiária, nós vamos fazendo o possível com as Forças Armadas e outros órgãos para combater essas irregularidades na região. O senhor eleito presidente da República não tinha no script que à frente viria uma pandemia e depois uma guerra. É interessante isso para qualquer gestor. E a pergunta é a seguinte: como é que o senhor avalia a gestão da pandemia no seu governo e esse atual processo de retomada da economia no Brasil? Vamos lá. Peguei o Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos. 2019. Conseguimos avançar bastante. Aprovamos muita coisa que ajudou o mercado. Como, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica. Bem, entramos em 2020 e com ele veio a pandemia. Uma coisa que até hoje ainda é uma interrogação. Quem dirá 2 anos atrás. Em março mesmo, o Supremo Tribunal Federal, sempre eles, né, que interferem em tudo para se imaginar. Não tem exceção, tudo. Tá? Até quando quero nomear uma pessoa para um cargo aqui comissionado, eles interferem. Eles decidiram, então, que a condução das questões da pandemia eram concorrentes. Ou seja, eu, presidente da República, governadores e prefeitos. E sempre valia a decisão mais restritiva. Você pode ver, eu tinha poderes para fechar o Brasil todo. Eu não fechei uma só casa de comércio. E bati na tecla que deveríamos combater o vírus e também combater o desemprego.
Né? Porque o desemprego também mata, a fome também mata. Bem, o que praticamente todos os governadores fizeram, e o Pará não foi diferente, foram para o mais fácil, a polícia e o lockdown. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Então, aí no Pará mesmo, quantas vezes nós vimos aí rodovias sendo fechadas pelo governador, né? Botando a sua polícia militar para obrigar todo mundo a ficar em casa. Só que o pessoal se esqueceu, né, de que tínhamos aproximadamente 40 milhões de pessoas no Brasil que viviam da informalidade. O que é isso? É o cara que vai na feira vender aquilo que ele faz em casa, de artesanato, vende churrasquinho de gato na rua, um refrigerante na arquibancada, jogo de futebol, sanduíche na praia. Esse pessoal foi para casa, e não tinha onde tirar ganhos para a sobrevivência. Tá? É um crime que os governadores fizeram. O que nós fizemos aqui? Criamos imediatamente o auxílio emergencial de R$600, para poder socorrer essas pessoas que na ponta da linha chegaram a 68 milhões de pessoas no Brasil. Aí incluído, né, o pessoal do Bolsa Família, que ganhava em média R$190, passou a ganhar R$600. Salvamos o Brasil de uma catástrofe, porque essas pessoas com fome iriam para as ruas, atrás de comida, invadiriam o supermercado com toda a certeza, de boa fé, por questão de sobrevivência. Salvamos, então, essas pessoas e salvamos a economia do Brasil, porque esse dinheiro, ao ser gasto no local, nas cidades, alimentou a economia municipal e do respectivo estado. Deixo bem claro, nós gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família, ou seja, um governo que se preocupou sim com os mais pobres. E trabalhamos também bastante aqui para dar liberdade ao médico, para que ele não perdesse a sua liberdade para o tratamento precoce, demonizar, satanizar o tratamento precoce. E as pessoas praticamente tinham que procurar o médico, né, uma vez contaminado, e o médico dizia para ele, em grande parte, vai para casa, quando sentir falta de ar, procure o hospital. Procurar o hospital para quê? Para ser entubado? Agora, muita gente foi salva pelo tratamento precoce. Hoje, nós já vemos estudos de fora do Brasil de medicamentos usados, por exemplo, para combater a malária, usados para combater a cegueira dos rios, que salvaram vidas. E isso, então, é uma realidade, é a verdade que vem ao longo do tempo. Então, enfrentamos algo terrível em 2020. E para outras medidas tomamos também para evitar o desemprego em massa. Medidas como o Pronamp, como o BEM, que ajudava o pequeno e micro empresário a não demitir, a negociar uma pequena redução de salário pela não demissão. Tanto é verdade que terminamos 2020 com essa crise enorme da pandemia, com um pequeno saldo positivo de carteiras assinadas. Obviamente, os informais não conseguiram voltar, porque essa política de lockdown, do fica em casa e toque de recolher, patrocinada por governadores, em especial aí do estado do Pará, tirou o ganha-pão dessas pessoas. Entramos em 2021, também com pandemia. Terminamos 2021 fazendo nossa parte, com 2.700.000 novos empregos criados no Brasil. Ou seja, fizemos coisas fantásticas. Até mesmo você pode ver, quando se fala do Pix, que hoje em dia mais de 100 milhões de pessoas usam, entre eles, esses informais, eles passaram a ser pequenos empreendedores, microempresários, passaram a gerir seu negócio em cima do Pix. E o Pix fez com que mais de 20 bilhões de reais não fossem para os banqueiros, porque essa transação é gratuita. Alguns querem, né, taxar essa transação. Não serão taxadas as transações. Essas transações são livres, são gratuitas e ajudaram a população brasileira a sobreviver também. Uma série de outras medidas tomamos, como há poucos dias diminuímos em 25% o IPI de automóveis, motocicletas e produtos da linha branca, que é geladeira, fogão, máquina de lavar, etc. Ou seja, temos feito muito pelo Brasil. Como, por exemplo, descobrimos que quase 2 milhões de jovens que se formaram pelo FIES tinham uma dívida média na casa dos 50, 60, 70 mil reais, não tinha como pagar essa dívida. O que nós fizemos? Anistiamos em 92% dessa dívida
E o pessoal teve como parcelar esses 8% restante, para que ele possa sair de uma situação de dificuldade em abrir o seu negócio. Ou seja, é um governo que fez muito pelo Brasil. Em especial também agora, com muita gente aí do Pará deve estar recebendo, nós não mudamos o nome Bolsa Família para Auxílio Brasil. O Bolsa Família, que era em média R$ 190, nós passamos para no mínimo R$ 400. Ou seja, um governo que continua tendo uma atenção especial para com os mais pobres. E hoje em dia, nós temos ainda reflexo da política do Fica em Casa, das ações desastrosas de governadores que tiveram por ocasião da pandemia, obrigando o povo a ficar em casa, reflexo, inflação, preço no combustível, que vem da pandemia, vem de uma guerra que contra a nossa vontade, né, que acontece a 10 mil quilômetros de distância, mas que tem reflexo não apenas para o Brasil, mas para o mundo todo. Dá uma exclusiva para a gente aqui, presidente. O que tem para os próximos dias, próximos meses de inovação aí nessa área de economia? Está sendo já estudado alguma coisa? O que o ministro deve anunciar em breve aí? Olha, eu costumo não falar porque o que eu falo aqui, o pessoal vai cobrar na frente. Vai que não sai, né? Daí o pessoal cobra na frente. Estamos estudando uma nova redução de IPI no Brasil. O Paulo Guedes quer criar a carteira verde e amarela, que não conseguiu criar o ano passado, uma maneira mais fácil das pessoas se empregar, com menos encargos trabalhistas por parte dos patrões, tá certo? Então essas medidas têm um impacto direto na nossa economia. E cada vez mais, você pode ver, quando a gente muda a forma como o aposentado e a pensionista fazer a sua prova de vida, está ajudando a economia do Brasil. Hoje em dia, se, por exemplo, o aposentado, né, o pensionista, votar no corrente ano, ela está livre de fazer a prova de vida no final do ano agora. Tá? Então, são assim, infinidade de medidas que vão acontecendo que facilitam a vida da gente. Você pode ver, nós há poucas semanas viu uma ação da Advocacia Geral da União, chama-se Ato Vinculado. Nós desobrigamos o empresariado de pagar previdência em cima do que ele paga de ticket alimentação para os seus funcionários. A gente vai desburocratizando, vai tornando o Estado menos pesado em cima do produtor. Lá atrás, quando nós criamos ali a Lei da Liberdade Econômica, era comum, em qualquer lugar do Brasil, o cidadão queria aí vender cachorro-quente ou abrir um pequeno comércio, uma pequena pizzaria, entrava com o pedido de alvará e, por vezes, a prefeitura levava meses e anos para conceder o alvará. O que acontece de lá para cá? A pessoa entra com o pedido de alvará, se em 30 dias a prefeitura não responder, ele pode abrir o seu comércio. Então, essas medidas são bem-vindas. Por exemplo, nós anunciamos agora o fim da bandeira vermelha, né? Uma bandeira extra, que era cobrado em cima de energia elétrica. Isso vai reduzir, em média, 20% a conta de energia elétrica no Brasil. Isso reflete na economia como um todo. E essa é a melhor maneira de você fazer realmente justiça com a população brasileira, diminuindo a carga tributária. Saindo um pouco das perguntas sobre o Brasil, e agora falando do importante brasileiro, o senhor do presidente da República. O senhor recebeu uma facada na última campanha eleitoral. O senhor está em campanha, né, já absorvendo a eleição. A sua segurança está mais esperta, então vai tomar mais cuidado na hora de estar ali no braço do povo, no corpo a corpo, nas ruas. Como é que está a saúde do presidente da República? Uma vez ou outra, o senhor dá um susto na gente, o senhor adentra o hospital, faz mais um exame, aquela coisa toda. Como é que está o candidato, como é que está o ser humano para encarar essa busca à reeleição? Eu estou com 67 anos, levei uma facada em 2018, 10 centímetros do intestino foi cortado, e o reflexo disso chama-se aderência, ou seja, as alças do intestino, de vez em quando, elas obstruem, né, entopem, vamos assim dizer. E já tive por 3 vezes hospitalizado por causa disso. Graças a Deus não foi possível, não foi necessário se fazer aí uma cirurgia. Tá? Agora, o tocante à segurança, obviamente é uma preocupação. Nunca se teve tanta preocupação com a segurança minha como tem no momento.
levando-se em conta governos anteriores. Tá? Eu sou um presidente que, por exemplo, você fala em estatais, que no passado davam prejuízo, agora dão lucro. A diferença entre prejuízo e lucro ultrapassa 100 bilhões de reais. Então, muita gente, muito bandido ao longo do caminho, né, perdeu essa teta. Então, há um interesse enorme em voltar a ser o que era antes. Quando vê uma popularidade enorme, como existe em qualquer lugar que eu vá do Brasil, o pessoal fica preocupado com isso. Inclusive, ninguém acredita em pesquisa, a não ser que ela esteja casada com possível fraude lá na frente, né? A gente espera que não haja fraude e trabalha para que ela não aconteça também. Então, isso desagrada muitas pessoas. Quando você pode ver a questão do próprio Pix, mais de 20 bilhões os bancos vão deixar de ganhar no corrente ano. No meu entender, vai ser o dobro disso, mas estou botando lá embaixo para não ser questionado. Quando você pega uma Caixa Econômica Federal e bota uma pessoa decente para tomar conta dela, pessoa decente e competente, num governo que passou há pouco tempo aí, a Caixa Econômica detectou que 45 bilhões de reais foram desviados da Caixa Econômica. Você pega a Petrobras, por exemplo. O endividamento da Petrobras entre 2003 e 2015 foi na casa dos 900 bilhões de reais. E essa refinaria começou a fazer, não concluiu, obras inacabadas, eram contratos, compra de refinarias fora do Brasil, eram contratos superfaturados. Você pega o BNDES, na mesma linha, na casa dos 400 bilhões de reais, o endividamento do banco. Você soma esses dois recursos, Petrobras e BNDES, dá para fazer aí aproximadamente 90 transposições do Rio São Francisco. Você pode ver, a gente está mexendo com poderosos. Não é ninho de rato que está tocando fogo. A gente está realmente tocando fogo em ninho de marimbondo. Acabou a corrupção no Brasil. Nos acusa de suspeita de corrupção. Como me acusar de suspeita de corrupção no caso da vacina Covaxin. Que suspeita é essa? Não comprei uma dose, não paguei um centavo. Tá? Suspeita de corrupção aí de compra de ônibus para educação. Não foi feita a licitação. Aí ia fazer. Não foi feita a licitação. O tempo todo assim. Ou seja, um governo que se prima também pelo combate à corrupção na prática. Você pode ver quantas vezes no Pará o governador recebeu a visita da Polícia Federal. É diferente do governo federal. Aqui não tem visita da PF. Não tem que investigar aqui. Não fazemos nada de errado. Tá? E se porventura aparecer algo de errado no governo, a gente colabora com a investigação. Até o momento não apareceu absolutamente nada. Então é isso que nós temos que apresentar para a população também. Uma forma diferente de governar no Brasil. Você não vê loteamento de cargos aqui em Brasília. Você não vê ministérios, bancos oficiais, estatais, sendo tomadas por partidos ou por grupos econômicos que sabem que o objetivo final é assaltar o poder público. Mudou tudo isso aí. Então isso não é uma nova política, uma nova maneira de fazer política. E, logicamente, a minha segurança se preocupa com isso. As minhas viagens, né, são mais caras que de presidentes anteriores, porque o sistema de segurança tem que ser enorme para mim. O interesse em tirar o daqui não é de alguns setores corruptos do Brasil, né? É também de, com toda certeza, interesses internacionais de tirar a gente aqui do governo, que afinal de contas o mundo todo está de olho no Brasil. E ele sabe que se uma outra pessoa mais de esquerda chegar aqui, nós podemos perder a nossa soberania com toda certeza pela forma como se fariam aí as privatizações, entre aspas, do nosso Brasil. Presidente, ainda nesse tom da questão da segurança sua, né, durante a campanha, na semana passada surgiu informação aí de que o possível candidato, né, o ex-presidente Lula, estaria estimulando aí a militância a procurar quem é deputado, quem é ligado ao presidente Jair Bolsonaro. O senhor comenta sobre essa declaração que circulou aí na imprensa semana passada? Não é questão de imprensa apenas. Ele falou realmente isso aí, está nas imagens, tem um vídeo dele falando, para ir procurar familiares, né, esposa, filho de parlamentar, para pressioná-los. Oh, meu Deus do céu, não interessa quem seja o deputado, né, o senador, a sua esposa, seus filhos, não tem que estar nesse contexto todo aí. É uma forma de intimidar os caras. Ou vou intimidar políticos agora, depois vai intimidar, por exemplo, o dono de rádio. A tua rádio não está transmitindo a verdade, por exemplo,
que o PT não goste disso, o Lula não gosta disso, vai botar um pessoal fazer piquete aí, vai começar aí a fazer a mesma coisa em cima de prefeituras, em cima de militares, é por aí que eles vão querer trabalhar. Isso não é de agora que o PT pretende fazer isso aí, pela intimidação. Ou seja, eles estão certos, tem que fazer o que eles querem, senão vão atazanar a vida da tua família. Isso é uma interferência, isso é um crime, isso é um ato antidemocrático. Alexandre de Moraes, isso é um ato antidemocrático, Alexandre de Moraes. Vai ficar quieto? Vai ficar quieto? Né? Então é isso contra isso que nós lutamos. E o Brasil não quer isso aí, não é apenas isso. Você pode ver o estado do Pará. O Brasil todo tem seus problemas. O homem do campo passou a ter, além da posse de arma de fogo, que ele pode comprar o armamento para ele pode usar o armamento em todo o perímetro da sua propriedade. O Lula quer tirar armamento do pessoal de bem. Vai deixar só o MST armado? Um MST, que nós já sabemos, né, que o grande mal deles são as suas lideranças. O povo como um todo, né, o integrante do MST, a massa que está aí, são pessoas de bem, que são usadas para fins políticos por parte do PT. São usados pelo José Rainha, são usados pelo João Pedro Stedley. Então são pessoas que nós estamos libertando com o título de propriedade. E repito, o Lula quer retirar, como disse também, a arma de fogo das mãos das pessoas de bem. O Lula quer também transformar o aborto como se fosse... Você vai no dentista para tirar um dente ou vai no médico para fazer um aborto, é a mesma coisa. Ele não tem qualquer respeito com a vida humana. O Lula é o genocida de inocentes, quando ele prega abertamente o aborto no Brasil. Ele critica pastores e padres o tempo todo, querendo tirar a credibilidade que eles têm perante as suas comunidades. E os pastores e padres têm que ser respeitados. Liberdade de culto, liberdade de religião. Eu pergunto, no Pará, vários estados foram fechados, não sei no Pará, fecharam também templos religiosos e igrejas? O governador também fechou aí templos religiosos e igrejas ou não? Se fechou, é mais uma cruzinha que você bota na vida das... Eles continuaram funcionando. Então, tudo bem. Então, em vários estados fecharam, tanto que eu não acusei diretamente, né? Então, quem fechou é a pessoa que não tem qualquer respeito com a religião. O que é um templo religioso? É o último refúgio do cidadão. Às vezes ele quer fazer uma besteira, quer praticar o suicídio, ele vai lá falar com o pastor, com o padre, e ali tem muita chance daquela ideia esquisita que essa pessoa tem na cabeça, ser deixada de lado. Então, a liberdade acima de tudo é o que nós sempre defendemos. Presidente, vamos trazer uma exclusiva para o norte, para o paraense que está lhe assistindo, ávido a saber quem vai compor a chapa de Bolsonaro nas próximas eleições. Quem será o vice? Breaking news, para repercutir no país no mundo inteiro. Simpático do candidato Lula. Parece que a terceira força, ela nada mais foi do que uma expectativa frustrada para muitos, já que ninguém acabou decolando. As pesquisas nas quais o senhor se referiu há pouco, falou sobre pesquisa, no máximo bateu 8 pontos aí, com o possível terceiro colocado. Então, a briga vai ser o repá mesmo, não sei quem é Remo e quem é Paysandu nisso aí, mas vai ser esse clássico mesmo daqui para frente. Eu gostei do seu sorriso, presidente, o senhor não tinha sorrido na entrevista. Eu acho que tudo demonstra que vai ser eu e Lula. O Lula já fechou o teu time, já escalou o vice ali, que é o Geraldo Alckmin. O Alckmin é um ferrenho, né, opositor de Lula por décadas, tá? Que atacava o PT de tudo quanto é maneira e com os ataques positivos. Agora, mudou, né? Pelo poder, se uniram. Ou seja, se eram inimigos lá atrás e são inimigos hoje, e são amigos hoje, ou mentiam lá atrás ou mentem atualmente. É isso que o povo tem que entender. Pelo poder, esses caras se unem a qualquer coisa, né? A Dilma disse que se unia ao diabo pelo poder. No nosso caso, não existe essa possibilidade. O meu vice atualmente é um general de exército, então pode ser que eu continue como um vice, pode ser, não estou batendo martelo aqui ainda, também com um outro general de exército também. Isso pode acontecer. Isso dá credibilidade à nossa chapa, dá respeitabilidade à mesma, né? A gente sabe da formação dessas pessoas, todas, quando chegam a 4 estrelas, estão na casa dos 60 anos de idade, bastante madura, com uma vivência nacional enorme, tá? Com um patriotismo acima de tudo e tem tudo
para dar certo. O trabalho do vice é realmente substituir o presidente nas horas da sua ausência e também servir de conselheiro para ele. E uma pessoa que tem que ser, obviamente, ilibada e com uma boa formação, um conhecimento de Brasil. É isso que nós buscamos nesse nosso futuro vice, caso venhamos a concorrer às eleições aí de outubro próximo. Se aventou muita possibilidade de ser alguém ali da base governista, né? Até como uma forma de valorizar o Congresso também. Então, mais o caminho de ser um militar mesmo. Eu já adiantei que ele tem 99% de chance de ser mineiro, né? Isso já adiantei. É o que eu posso falar até agora. Tá certo? Então, já diminui bastante esse setor, né? Seria bom, não é por ser mineiro, não é por ser nordestino. Isso aí é consequência, é um segundo plano. Tá? Mas ajuda, você prestigia essas grandes concentrações de eleitores, ajuda na campanha. Agora, nós não queremos um vice para ajudar a ganhar a eleição. Nós queremos ter um vice que ajude a gente a governar. Então a gente pode cravar que 99%, diz Bolsonaro, 99% de chance de ser o Braga Neto o vice na chapa. 90% Braga Neto. Pronto, fechou. 90%. 90% o Braga Neto, está fechado aí. O Braga Neto, qual a experiência dele, né? É um general do Exército, serviu, parece, por 47 anos, participou da intervenção no Rio de Janeiro, uma função complicadíssima, num estado bastante complexo, que é o Rio de Janeiro, se saiu muito bem na intervenção. Conosco aqui ficou 1 ano na Casa Civil, uma tremenda experiência de administração. Depois ficou 1 ano à frente do Ministério da Defesa, né? E daí foi afastado, porque para poder disputar alguma coisa, seja o que for, ele não poderia continuar sendo ministro. Atualmente é assessor nosso aqui em Brasília e pode ser, né? Até 3 meses antes das eleições. Depois tem que se desincompatibilizar totalmente, caso venha disputar eleições de verdade. É que hoje o mundo parece estar chato, apesar de que a gente também precisa ter responsabilidade nas nossas colocações, né? Aquilo que serve para ferir os outros talvez não sirva a ser dito. Alguém disse isso por algum lugar, eu escutei, achei bonito, estou repetindo aqui na entrevista com o presidente da República. A liberdade de expressão, presidente, as redes sociais, a sua relação com os grupos de comunicação, as discussões sobre a regulamentação da mídia feita por governos anteriores, essas questões, como é que o senhor vê, o que precisa ser mudado, o que o senhor conseguiu mudar na sua trajetória, o que precisa ser melhorado nessa relação, presidente? Olha, o Brasil não tem carência de leis. A própria Constituição nossa nos garante a liberdade de expressão. Você vê o Lula falando várias vezes que quer regulamentar a imprensa, as mídias sociais no Brasil. Agora, o que é verdade para mim e não é para outro, né? Quem é que vai ser o checador? Quem vai dizer que essa matéria aqui é mentirosa, é fake news ou não é? Então, isso não tem que ter limite. Eu duvido que vocês achem alguém mais atacado do que eu. E eu não tenho por método, né, questionar essas pessoas. Agora, se quisesse questionar na justiça, levando-se em conta calúnia, difamação, e a indenização para isso é pecuniária, é dinheiro, não é prisão. O que uma parte de lá, a esquerda em especial, quer é prender os caras, derrubar páginas, desmonetizar, como o TSE e o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo, prendendo gente, inclusive. Por mais errado que esteja lá o Daniel Silveira, ele falou muita coisa ofensiva, ninguém duvida disso aí, mas a pena dele não pode ser cumprir preventivamente 9 anos de cadeia, um deputado federal, que inclusive está escrito lá numa emenda constitucional de 2001, que o deputado e senador é inviolável, civil e criminalmente, por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. O que é quaisquer? É quaisquer. Eu posso, como deputado, falar barbaridade contra qualquer um de vocês. E qual é a sanção para aquilo que eu extrapolei, para aquilo que eu exagerei? É a sanção pecuniária. E a justiça, né, tem leis para trabalhar em cima disso. Não existe a figura da prisão. Você pode ver o próprio TSE, que desmonetiza páginas, como o da Bárbara Te Atualizei. Derruba outras páginas.
joga em conjunto ali, porque lá 3 lá do TSE são os mesmos lá do Supremo Tribunal Federal, vão para cima de prisões. Nós temos um jornalista aí, o Alan dos Santos, pode gostar dele, não gostar, não me interessa isso daí, tá certo? Mas ele não pode viver como um exilado. O próprio Alexandre de Moraes tentou aí extraditar, né, trazer para cá o Alan dos Santos. Não conseguiu, porque a legislação americana não extradita baseado nisso, na questão da liberdade de expressão. Ou seja, está faltando aqui para as poucas autoridades de Brasília entender que ele pode muito, mas não pode tudo. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde, né, chegaremos a bom termo nessa questão. E essas pessoas que estão extrapolando serão colocadas no seu devido lugar. Liberdade de expressão não tem preço e não tem limite, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Presidente, a gente vai precisar começar a caminhar aqui já para o final, mas eu queria, para a gente ir pontuando, a gente viu até na tua agenda lá no Planalto que 10 horas o senhor já tem um compromisso, sabe que a agenda é bem apertada, mas eu queria saber, até para muita gente que está acompanhando a gente, como é que está a saúde do Jair, né? Como é que está, deixa o presidente um pouquinho de lado, mas como é que está a saúde? A gente volta e meia acompanha visitas tuas em hospital, então dá um panorama como é que está atualmente a tua saúde. Eu acho que responderia com uma imagem. Na sexta-feira, eu montei um cavalo lá em Londrina. Montei um cavalo em Londrina. Fiquei lá 2 minutos montando um cavalo, dando uns galopes no picadeiro. Estou bem, 67 anos, estou bem. Logicamente não faço mais o que fazia há algum tempo atrás, né? Não jogo mais meu futebolzinho, que era uma paixão. Quase todo dia jogar uma pelada, não posso mais. Mas estou indo bem, cabeça está boa. E não é fácil você administrar um país desse tamanho com seus problemas e problemas que vêm de fora, muitas vezes, com o preço do combustível. Olha, teremos inflação pela frente ainda, de alimentos. Com essa guerra lá fora, a Ucrânia, que é um grande exportador de trigo, não está exportando mais. Vai faltar trigo no mundo todo. E quando se falta qualquer coisa, com a tendência é aumentar o preço. Estamos trabalhando com a Embrapa desde 2019. Talvez na live de quinta-feira traga o presidente da Embrapa para discutir esse assunto, para que em poucos anos nós consigamos não só ser autossuficiente na produção de trigo, bem como ser exportador de trigo. Se eu não me engano, nós consumimos 12 milhões de toneladas de trigo por ano e produzimos 7. Estamos com um déficit de 5. E temos um potencial, em especial ali, Roraima, quem diria, né? Roraima produzindo trigo brevemente, em escala comercial, bem como aí parte da Bahia, Goiás, entre os estados, aqui mais voltado para o Cerrado também, produzindo trigo no Brasil, graças ao trabalho da nossa Embrapa. Então temos muita coisa que estamos fazendo, que isso se colhe fruto a médio e longo prazo, mas que estamos fazendo sempre buscando se antecipar a problemas. E graças a Deus tem uma excelente equipe que trabalha comigo, ministros, secretários, né, como na Embrapa, pessoas técnicas escolhidas nesse critério que tem prestado um serviço aí enorme para o nosso Brasil. Pode ter certeza, em poucos anos, desse limão que tivemos, da pandemia, com mortes que lamentamos, guerra lá fora, tivemos aqui, o ano passado, uma seca não vista nos últimos 91 anos no Brasil. Tá? Tivemos geada, agora essa guerra traz problemas de fertilizante, traz problemas de trigo, mas estamos nos preparando e cada vez mais se conscientizando e buscando soluções definitivas para esse problema. O Brasil tem tudo para ser autossuficiente. Falando que o Pará foi um estado da região, o único estado da região norte, mas o senhor disse isso, e o senhor não venceu a última eleição, e por isso deixou de trabalhar pelo Pará, e que agora o senhor vai encarar esse novo desafio, que é buscar a reeleição. E aí eu lhe faço a pergunta: o senhor vai ter time no estado? O senhor tem um candidato ao governo, tem candidatos ao governo federal, ao próprio Senado, a gente tem uma vaga, né? E de quem o senhor tem saudade no estado que dividiu com o senhor lá, na época de deputado federal, o dia a dia, né, em Brasília, aquela coisa ferrenha, o deputado na época Bolsonaro? Não, meu grande amigo aí é o deputado Herder Mauro. Tá, de primeira hora, um tremendo parceiro,
que me levou para o Estado, me fez conhecer vocês. É um grande amigo meu. Hoje em dia, no PL, nós temos ali o Passarinho, entre tantos outros, né, que têm colaborado nessas questões. Todos, com toda certeza, vão estar juntos agora nessa nossa viagem aí para o Pará. E quem sabe nós possamos fazer uma coletiva para vocês aí, todo mundo junto, e falar um pouco de futuro do nosso Pará. Creio que será muito bom. Perfeito, presidente. A gente vai cumprir a risca aqui 1 hora, né, Abner? Mas mande lá. Bom, é só dizer ao presidente que eu só aceito fazer parte da coletiva se o senhor trouxer um tchê para fazer um churrasco para a gente, né, que é o churrasqueiro oficial do presidente da República, que esteve visitando um dia desse aqui no Pará. Então, se o senhor trouxer um tchê, a gente aceita fazer parte dessa coletiva. Deixa eu claro que ele vem fazendo churrasco de vez em quando aqui, de graça, ninguém paga nada para ele, né? Ele vem porque quer, de graça, então a gente aceita. Agora, com todo respeito ao Tia, eu faço um churrasco muito bom também, ok? Senhor presidente, para a gente só dar uma quebrada aí, começou ontem o Brasileirão, o senhor apaixonado pelo futebol, não sei qual é, na realidade, o time do presidente da República. Não. Quem ganha o Brasileirão desse ano e qual a sua expectativa para a Copa do Mundo? O senhor que é brother do Neymar, o Neymar aí está voltando a jogar uma bola legal, o Tite se despede da seleção após a Copa. Fala de futebol aí, presidente. Vamos lá, o meu nome é Jair, graças ao Jair Rosa Pinto, né? Meia esquerda do Palmeiras da seleção. Então, eu sou palmeirense de coração, começamos mal, perdendo 3-2 para o Ceará. Foi um excelente jogo por parte do Ceará, que sirva de alerta. E o meu segundo time do coração é o Botafogo, que apanhou do arquirrival do Palmeiras, né, que é o Corinthians, de São Paulo. Então, o campeonato começou muito bem para o Atlético Mineiro, que ganhou do Internacional. Então, é o pequeno retrato 3x4 do que pode ser o Campeonato Brasileiro do corrente ano. Parece que o Palmeiras vai priorizar novamente a Libertadores, né? Com toda certeza, temos tudo para ser tricampeões da Libertadores. Começamos bem também o São Paulo com a primeira copinha lá em São Paulo. Não começamos bem que, mais uma vez, não conseguimos o bimundial, que tentamos no Catar. Fica para o corrente ano, talvez o bimundial do Palmeiras. Então, o futebol é por aí. Uma surpresa foi o Santos, que tem um time em formação, empatar com o campeão carioca lá, né, o Fluminense. Então, temos algumas surpresas ao longo aí do caminho, né? Mas eu acredito que o ano, de novo, é para o Atlético Mineiro, que até mesmo o Flamengo não mostrou força lá em Goiânia, né, enfrentando o Atlético Goianiense. Ficou no 1-1 e quase que saiu perdendo de lá. Se bem que time grande perder para o Atlético Goianiense, né, como demonstrou o ano passado, não é novidade nem é zebra, é mérito do Atlético Goianiense. Para encerrar, vem o Hexa esse ano e Remo ou Paysandu? Aí eu não posso entrar nessa bola dividida. Quando eu estava em campanha, né, em 2018, num carro de som lá em Porto Alegre, me jogaram 2 camisas, né, Grêmio e Inter, e olha a confusão. Felizmente alguém me jogou uma outra camisa e falou: aqui no Rio Grande do Sul eu sou Brasil de Pelotas, e resolvi o problema, não arranjei encrenca com nenhuma das 2 grandes torcidas. E aí também não vou arranjar encrenca com nenhuma das 2 torcidas aí em Belém do Pará. Brasileira. A questão vai ser Tuna Luso brasileira, que é a portuguesa aí de São Paulo. Pronto, tá resolvido, pronto. Tuna Luso daqui para frente. Nosso tempo aqui já deu, então, presidente. O senhor tem um outro compromisso de 10 horas. A assessoria está aqui nos alertando, já tem um pessoal já ali aguardando aí na antessala para a reunião. Queria, em nome do Grupo Liberal, dos paraenses que nos acompanharam durante essa entrevista, lhe agradecer muito pela agenda. Acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar. Dia 28, estou vindo a Belém, está novamente convidado a visitar aqui o grupo e conceder novamente uma entrevista, não é isso, Abner? Exatamente. Um prazer imensurável. Eu sempre digo, um grande líder do país, ele precisa ser respeitado por todos os brasileiros. Concordando ou discordando de qualquer que seja o governo, o respeito ao homem, ao dono da principal cadeira do país, ele sempre vai ser muito importante, até porque faz parte da educação. Então, uma pessoa educada, ela pode concordar ou discordar, mas, acima de tudo, respeitar. E eu, com esses 22 anos de jornalismo, emocionado, gratificado ao Grupo Liberal, de poder ter me dado a oportunidade de entrevistar o presidente da República. Um abraço, presidente, muita saúde e que Deus lhe abençoe na temporada aí. Obrigado, até mais.
mais, presidente. Até mais.